Uma vida inteira dedicada a uma modalidade esportiva. Assim é o professor e judoca Paulo Graça. São mais de meio século sobre o tatame, vestido com o kimono. O entrevistado de hoje no programa Gente em Destaque vai falar sobre a sua história e a situação atual do judô no Brasil e em Jacareí. Paulo é um dos incentivadores do esporte na cidade e sempre está à frente de reivindicações por melhorias não somente no judô. Fundador do Clube Rodoviário de Judô, Paulo Graça é precursor deste esporte em Jacareí. Aos 19 anos, já integrava a seleção brasileira e conquistava títulos importantes. No CRJ, o professor e mestre ajuda crianças e jovens carentes a encontrarem o seu caminho por meio do judô. Hoje em dia, cerca de 300 pessoas são atendidas pelo projeto, que vai até os bairros jacareienses para pelo menos tentar transformar a vida de seus membros. Bom, seu Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar falando sobre o projeto social, depois a gente entra no Clube Rodoviário, né? Como que surgiu essa ideia de fazer esse projeto social aqui em Jacareí, envolvendo criança e o judô também? O projeto social na cidade de Jacareí foi projetado por motivo de eu ser formado ao mestre do judô. Então, eu procurei idealizar esse projeto. Já fazia muito tempo que eu já queria fazer esse projeto na cidade. Mas esse projeto, então, deu essa continuidade. Então, é um trabalho para crianças carentes, crianças de rua, que a gente projetou esse projeto na cidade de Jacareí. São crianças de 10 anos, 12 anos, qual que é a idade? A criança inicia com 6 anos, vai até os 18 anos. Uhum. E elas são de quais bairros de Jacareí? Distrito do Parque Meia Lua, distrito de São Silvestre e o centro, que abrange a cidade. Mais ou menos hoje, quantas crianças fazem parte? Aproximadamente, nós temos 286 crianças. E o que elas aprendem lá? Lógico que vocês têm aula de judô lá para elas, mas vocês fazem encaminhamentos, ajudam essas crianças de algum outro modo? O que acontece no projeto? Isso, o projeto é um projeto que foi iniciado com determinação da minha própria vontade e do próprio recurso. Uhum. E vocês dão aula de judô para as crianças? Funciona de segunda a sexta? Como é que é? O projeto funciona segunda, quarta e sexta, terça e quinta. E esse número de 200, quase 300 crianças, é um número que o senhor quer aumentar mais para frente ou para vocês esse número já é razoável já? Não, há muita procura. Há muita procura, mas hoje não temos espaço suficiente então para poder então dar iniciamento dessas aulas às demais crianças que queiram participar. Hoje, atualmente, aonde que é feita as aulas? As aulas de judô é feita no Parque Meia Lua, que é o distrito que abrange os bairros todo do Parque Meia Lua, e o bairro de São Silvestre, que abrange Vila Garcia e os outros bairros vizinhos. Vocês fizeram esse projeto com a intenção maior de tirar a criança e adolescente da rua, más companhias, é isso? Tirar, porque após o período escolar, as crianças não têm o que fazer. Então, foi idealizado para que, após o período escolar, eles possam, então, praticar o judô, que é um esporte muito educativo. E os pais apoiam, né? Levam os filhos para lá. Qual o retorno que vocês têm desse projeto? O agradecimento dos pais. Né? Agradecimento dos pais, que acompanha, então, e
Então, sempre está junto com a gente, né? Para a gente possa, então, dar continuidade a esse trabalho. A partir desse projeto, vocês levam crianças a participar também do clube rodoviário para eles poderem competir, por exemplo, ou não chega tanto? É um projeto mais de iniciação? Exato. É um projeto, nos bairros, é um projeto de iniciação. Eles são lapidados no centro de treinamento do Clube Rodoviário de Judô. Aí eles podem até sair para competir em alguns campeonatos? Isso, assim, lá eles se vão fazer um treinamento de alto rendimento, onde eles vão desenvolver o judô para poder competir. E como é que o senhor começou a gostar do judô? Foi ainda criança? Quem incentivou o senhor? É uma história muito longa, viu? Pode contar para a gente. É uma história muito longa, uma história de muito sofrimento, entende? Muito sofrimento. É uma história que geralmente a gente sente por dentro, sente muita emoção por dentro. Porque quando iniciei o judô, foi numa época de adolescência ainda, aos 13 anos. Aí comecei a iniciar o judô. Foi iniciando através de amigos. Eu disse, opa, vamos treinar, porque na época era mais luta livre, o judô não era tão divulgado, né? Principalmente em Jacareí. Aí nós começamos, então, a fazer um treinamento de luta livre, isso, aquilo todo. Aí apareceu um japonês, que foi o primeiro Mário Demiso, que era um japonês que tinha banca no mercado. Eu disse, opa, vamos fazer o judô é bom, isso, aquilo todo. Aí nós começamos a treinar. Aí nos treinamentos aí veio um professor Tojo, que morava no Parque Meia Lua, ele era pescador. Aí viu e disse, opa, que beleza, vamos então, aí se juntou o grupo. Aí depois veio, então, o professor de Suzano, que é Tokuzo Terazaki, aí que deu uma alavancada acima. E como é que era essa época? O judô não era muito reconhecido, né? Aqui em Jacareí, pelo menos, eu acho que ninguém conhecia. Não era conhecido, né? Tanto é que após de sair, tomar gosto, aí eu comecei, então, a dar iniciamento aos treinamentos do judô na cidade de Jacareí. O senhor começou, era o quê? Anos 40, anos 50? Foi no ano de 53. 53. E aqui em Jacareí vocês treinavam aonde? Como é que era feito esses treinamentos? Sofrimento danado também. Os treinamentos, a gente era feito pedindo garagem para a gente poder treinar. Às vezes treinava, levava o tatame, treinava no meio da rua, onde não passava trânsito. Uhum. Colocava uma esteira lá, que nem era tatame, é esteira. Colocava tatame para nós poder fazer o treinamento. E a partir de que momento que o senhor começou a pegar gosto pelo judô? Foi de imediato? Começou a dar aulas também? Como é que foi isso? Eu comecei a pegar iniciamento do judô através também de muita orientação desse professor de Suzano, que é Tokuzo Terazaki. Ele viu em mim o que eu poderia render mais na frente, né? Que poderia render na frente. E sabendo que... Aí fomos treinar na colônia japonesa, levou para a colônia japonesa. E eu era o único negro no meio daqueles tantos japoneses, né? Onde ele me olhava, assim, chamava Korombo. Korombo é preto, né? Korombo é preto. Aí eu tinha de demonstrar o que eu podia ser, o que eu podia render. Então, foi através de uma força bastante espiritual que me fez eu crescer no judô. O senhor chegou a sofrer algum tipo de preconceito nessa época de iniciação por parte dos outros alunos? Sim, porque você sendo o único negro da época, eu sofri muito preconceito. E muito falava assim que o negro só podia saber fumar charuto e beber.
Então, eu quis mostrar para ele que o negro, a raça negra não é isso. A raça negra tinha mais valor, onde eu me esforcei para mostrar para eles que a raça negra tem condições de chegar a qualquer lugar. E foi treinando nessa colônia aqui em Jacareí que o senhor chegou à seleção brasileira ou não? Foi treinando na colônia japonesa, aí o Tokuzo Terazaki, que é de Suzano, me levou para treinar em Suzano. Então, eu treinava em Suzano e vinha para cá para engraxar sapato, porque a minha família era muito pobre, entende? Quando eu ia para lá, ele dava o sustento da comida na minha casa, porque eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo. Então, eu era o único homem da família que tinha de sustentar a casa. Uma família de quantos irmãos? Três irmãs. 3 irmãs e o senhor? E eu. Quer dizer que o senhor sustentava as 3 irmãs, porque o senhor ficou órfão muito cedo, engraxando sapatos aqui em Jacareí, enquanto fazia aulas em Suzano. Engraxando sapato, abrindo valeta na rua, muitas vezes consertando fogões a gás, né? E muitas vezes chapa de caminhão. E como é que o senhor chegou à seleção brasileira? Sim, eu cheguei à seleção brasileira, foi através desse mesmo professor. Quando cheguei à seleção brasileira, eu estava já com 15, 16 anos. Primeiro eu fui para a seleção paulista de judô, para depois chegar à seleção brasileira, né? Com 16 anos, eu comecei a fazer o treinamento, onde fui fazendo o primeiro para a seleção paulista, que foi na cidade de Açaí, Paraná. Em algum momento nesse tempo todo, antes até de chegar na seleção brasileira, por conta das dificuldades, por conta do preconceito, o senhor chegou a desistir, a querer desistir, ou a pensar em largar tudo e querer fazer outra coisa ou não? Nunca passou pela sua cabeça? Não, nunca passou, porque eu via que ali seria um caminho. Porque quando foi iniciado, a maioria dos meus colegas abandonaram quando iniciaram comigo. Muitos se largaram e muito começou por outros caminhos. E onde me levava para Suzano toda sexta-feira, e ficava sexta, sábado e domingo, voltava segunda de manhã para poder trabalhar. E pela seleção brasileira, pela seleção paulista, o senhor chegou a participar de quais campeonatos? Pela seleção paulista, eu participei de vários campeonatos no estado de São Paulo e no território nacional. E para a seleção brasileira, aí, através disso aí, que eu entrei, aí que eu fui captado para a Polícia Rodoviária Federal, onde me atingiu, então, o auge de eu estar na seleção brasileira. O senhor chegou a disputar algum campeonato pela seleção ou não? Cheguei a disputar, viajar para o exterior. Para onde o senhor foi? Fui para a Itália, França. Disputar a Olimpíada ou campeonato? Não, mas porque na época não tinha. Mundial? Não tinha. E o senhor chegou então o senhor entrou na Polícia Rodoviária, né, que o senhor falou. Esse foi o momento auge da carreira do senhor? Tá com a seleção, ao mesmo tempo com esse emprego aí? Eu sei, porque quando entrei na Polícia Rodoviária, deu até um alívio. Eu disse, opa... Uma segurança, né? Uma segurança, porque praticamente quase chegava a pedir esmola na rua. Entende? Olha, eu contando uma pequena história, muitas vezes, na época, o pessoal punha aquela lata de lavagem que sobrava do restaurante, a comida, e punha na rua para o que o lixeiro pudesse pegar. Então, à noite, na calada da noite, pegava aqueles pão para levar para casa para comer. Quer dizer, o senhor chegou a determinado momento, o senhor chegou a passar fome? Chegamos a passar fome, eu e minhas irmãs. Mas isso durou muito tempo ou não? Foi um tempo curto? Durou um período bastante longo. Aí depois que veio, que eu comecei a fazer o treinamento do judô, porque o judô que deu uma iniciação nessa carreira minha. Apoiei através da Polícia Rodoviária Federal. E
foi por causa disso, da sua entrada na Polícia Rodoviária, que o senhor que teve a ideia de criar o Clube Rodoviário de Judô? Sim, porque eu criei o Clube Rodoviário de Judô, é um projeto que eu fiz na época, que na época nem tinha projeto, nem falava em projeto, né? Porque, o que é? Eu, dando esse nome, a Polícia Rodoviária me ajudava eu em material e me ajudava eu nos uniformes, e onde eu, através disso aí, que eu fundei o treinamento de defesa pessoal judô para o estagiário da Polícia Rodoviária Federal no todo o território nacional. Quer dizer, por causa do nome Clube Rodoviário, a polícia auxiliava nesse projeto. Isso, aí me auxiliava nesse projeto que dava ajuda para que pudesse desenvolver. E iniciou em Jacareí mesmo, esse Clube Rodoviário? Iniciou na cidade de Jacareí. E faz quanto tempo já? Porque esse clube é bem antigo, né, na cidade. Foi fundado em 1954. Foi fundado em 1954. Quer dizer, o ano que vem vai fazer 60 anos de projeto. E o senhor imagina quantas pessoas já passaram por esse projeto, sendo alunos, professores? Dá muita gente, né? Nossa, muita gente. Formei muitos faixa pretas que hoje estão no estado de São Paulo, né? Em Jacareí, todos eles, faixa preta, foi formado por mim. E quando o senhor começou a fazer judô aqui na cidade, o senhor foi um dos pioneiros, né, em Jacareí, a praticar o judô, não foi? Foi o pioneiro. Foi, né? Pioneiro da cidade de Jacareí. Aonde eu levei a cidade de Jacareí, passei, né, o nome da cidade... Para fora, né? Para fora. E nessa época, o senhor lembra quem eram os grandes nomes do judô no Brasil? Me lembro, sim. Tinha o Roberto Vieira, o Roberto Davi, o Urigomi, Nakajima, tinha o Trinca. Então, vários nomes, entende? Muitos se foram e muitos estão vivos ainda. Quer dizer, nesses nomes eram que o senhor se espelhava, se inspirava para praticar o judô e também aspirava um futuro melhor para o senhor, para sua família. Era isso? Isso, foi através do judô, então, que eu tive um estágio, um salto para que eu entrei na polícia e melhorou um pouco mais a minha vida, né? E o senhor já está batalhando há muitos anos já pelo Clube Rodoviário. A gente vê o senhor encampado mesmo, batalhando pelo clube. Como é que é a estrutura do Clube Rodoviário de Judô? Eu sei que é um espaço precário que vocês têm, tanto para o clube quanto para o projeto social. Fala um pouquinho sobre o que necessita para vocês melhorarem mais esse Clube Rodoviário e também o projeto social. Então, eu vejo, sim, que falta de estrutura, falta de um centro de treinamento. Por que trazer atleta de fora, pagar tanto que é da LIF e a gente não formar atleta da cidade? O dinheiro ficar aqui mesmo na cidade.